Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, porque eu estou bem. Nós vamos começar mais uma aula. Essa semana nós vamos ver prosa e verso. Professor, o que é isso? É de comer? É de beber? Não, calma, 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 vocês vão entender. Vou explicar tudo com muita calma, para que no final dessa aula vocês possam entender bem e fazer as atividades. Então, na aula de hoje está na página 56 e 57 do livro de português. Então, o que nós vamos ver? A diferença entre prosa e verso. E para facilitar, nós vamos comparar dois textos: O Pinguim, do Vinícius de Moraes, e o início do capítulo 1 do O Menino que Sobreviveu, que é o capítulo 1 do Harry Potter. Prosa e verso. Quando eu escrevo um texto, eu posso usar algumas maneiras para escrevê-lo. Se você observar bem, nem todo texto é igual. As duas principais, as duas que tem, é prosa e verso. O que isso quer dizer? É a estrutura que eu vou dar para o texto, é o modo como eu vou pensar a escrita, como eu vou construir a história. Eu posso escrever as mesmas histórias em prosa ou em verso. Isso vai depender daquilo que eu quero, né? Daquilo que eu desejo escrever. Vamos lá. Prosa. O que é prosa? Prosa é aquilo que a gente vê mais comum. Tá certo? Se eu leio um jornal, se eu pego um livro, uma revista, isso é prosa. Tudo bem? Como que é o formato da prosa? Ela é escrita em frases contínuas, né? Ou seja, as frases elas vão continuando uma na outra, nós vamos ver isso com calma depois ali. E ela tem parágrafos. Tá? Os versos eles são escritos em versos. Não necessariamente é uma frase inteira, é um verso. Como vocês vão ver depois, pode ser metade da frase. Certo? Ou um pedaço da frase, ou uma palavra só pode ser um verso. Então, o texto em verso ele é escrito em versos, tá certo? Ele pode ter estrofes, ou seja, que é quando a gente ajunta um grupo de versos, dependendo do poema, ou do tipo de texto, pode se juntar em 4 versos, em 3 versos, então depende. E pode ter rima, tá certo? Algo que não é muito comum no texto é em prosa. Prosa geralmente não tem rima, mas nos versos tem. Então vamos ver aqui, vamos para a prática, vamos olhar um texto. E esse é o poema O Pinguim, do Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, que é esse senhor simpático aparecendo nessa foto aí, que ele foi um poeta brasileiro. Então, aqui está o texto, eu vou ler, e a gente vai conversando. Bom dia, pinguim. Onde vai assim, com ar apressado? Eu não sou malvado, não fique assustado, com medo de mim. Eu só gostaria de dar um tapinha no seu chapéu jaca, ou bem de levinho puxar o rabinho da sua casaca. Então perceba, as frases elas não vão, se você olhar, não vão até o fim da linha, né? Não tem uma frase inteira, porque bom dia pinguim, onde vai assim com ar apressado, que nós temos aqui em 3 versos, pode ver, são 3 linhas, né? O bom dia pinguim, o onde vai assim e o ar apressado. Você vê que tem 3 linhas ali, né? 3 versos. Mas isso é uma frase só, é uma única frase que tem ali. E observa agora, ela está dividida em 3 versos e o pinguim e o assim rimam. Mas, professor, o que é rima? Rima é quando o som final da frase não precisa ser necessariamente a última sílaba. Pode ser parte dela. Elas rimam. Por exemplo, pinguim, assim. Os dois têm IM e faz o som de IN. Então isso é uma rima. Apressado, malvado e assustado. Então perceba que tem o ado, né? Então o som é igual ao som do final. Ado, ado, ado. Então isso é uma rima. Eu até pintei as rimas, aquilo que rima com a mesma cor. Então o pinguim é assim, então de roxo, apressado, malvado e assustado estão de um tom de azul. Daí perceba, no seu chapéu jaca, ou bem de levinho puxar o rabinho da sua casaca. Perceba que o jaca e o casaca, eles rimam. Eles estão um pouco afastados, mas eles rimam. E o levinho e o rabinho também rimam. Tem o som de inho. O texto em verso, ele é assim, ele é todo divididinho, ele tem cada verso é um pedaço de uma frase, não precisa ser uma frase inteira. Tudo bem?
e ele tem rimas. Vocês vão ver agora como ele é bem diferente do texto em prosa. Então observa aqui, esse é um texto em prosa. Né? É o Menino que Sobreviveu, que é o capítulo 1 do livro do Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é esse livro que está aqui embaixo, de capa vermelha bonita, e foi escrito pela J.K. Rowling. Então observa, primeira coisa, quando aqui atrás, quando no poema, né, no verso, todas as frases começam no canto, né? Você pode observar ali no... E não sei como fazer. Você pode observar que elas começam no mesmo canto. Na prosa tem o parágrafo. Então observa, tem um espaço aí que é o parágrafo. Olha como é diferente o texto. O senhor e a senhora Dursley, da rua do Alfaineiros, número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. Eram as últimas pessoas no mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. Então perceba a diferença do texto, né? São frases completas no texto. Você escreve ele até o final da linha, né? E continua na linha de baixo. Então você tem uma estrutura diferente. Né? Esse é o texto em prosa, esse é o mais comum que a gente encontra por aí. Tudo bem? Você vai olhar lá no livro, na página 32, o texto orquestra. E vai daí olhar o último texto que nós vimos, que é o Mosquito e o Leão. E vai comparar os dois. Tá certo? Então, tá aí um quadrinho, né? Eu coloquei uma fotinho dele aqui. Que tá assim. Características do texto. Vai marcar um X se o texto tem essa característica, tá bom? Tá escrito o seguinte. O texto é contínuo, as frases vão até o final da linha? Na orquestra, o texto é contínuo, as frases vão até o final da linha ou não? E no Mosquito? O texto é dividido em estrofes e versos? Você olha lá no orquestra, ele é dividido em estrofes e versos. Lembra que eu expliquei já o que são estrofes, o que são versos. E no Mosquito e Leão? Tem isso? Tem estrofe? Tem verso? Algumas palavras rimam, né? A história tem tempo definido? Pode começar com certa vez ou era uma vez. Há narrador e personagem? Então, 2. Qual dos dois textos não pode ser chamado de poema? Por quê? Então nós temos a orquestra e nós temos o Leão e o Mosquito. Qual dos dois não pode ser chamado de poema? Quantos parágrafos há no texto O Mosquito e o Leão? Então verifica lá certinho e coloca aí. Numa atividade anterior nós identificamos a fala do narrador. Tá certo? Lá no O Mosquito e o Leão. Então, você identificou as falas do narrador e de um personagem no texto O Mosquito e o Leão. Como aparece o narrador e o personagem no texto em versos? Releia esta estrofe do poema Orquestra. Então, vamos lá reler. Os sapos cantam até tarde. Alguém já vem reclamar. Amanhã acordo cedo, vamos, parem de cantar. Vocês vão pintar de azul, aonde aparecem os versos que pertencem ao narrador, e vão pintar de verde os versos que pertencem aos personagens. Tá difícil, gente? Não tá, né? Tá tranquilão. De boa aí, ó. Sapo na lagoa. Beleza? Então, qualquer dúvida, mandem mensagem pelo WhatsApp. Podem perguntar. Manda lá. Tá certo? E nós nos vemos por aí.